Bom, então, olha só, agora concluímos a legislação, acho que ficou claro, Tiago, que as leis não, que são leis de reparação, que é obrigação de todo mundo? Legal, então vamos lá para os tipos de escolas. Basicamente, os indígenas têm 3 tipos. Uma é a tradicional, é a escola deles, que tem milênios, que eles aprendem de geração a geração e com todo o grupo. É um tipo de educação que vamos chamar de tribal. Então, eles aprendem, a criancinha chega, ela está zerada. Então, ela vai aprender costumes, línguas, hábitos, nananana. Ao longo da vidinha delas, brincando, nos joguinhos, na brincadeira, nas conversas. Os mais velhos vão contar historinhas para elas, vão cantar canções, e elas vão sabendo da história, porque vão sabendo através de mitos, de lendas. Os gregos não contavam história através de mitos e lendas, todo mundo acha lindo, né? Quem é que não acha lindo os mitos gregos? As lendas gregas, a mitologia grega. Quem não acha lindo? Eu nunca vi. Todas as pessoas. Eu acho lindo. Né? Os deuses gregos, coisa maravilhosa. As obras de arte em homenagem e edificando. Maravilhoso. Então, da mesma maneira que a gente gosta tanto da cultura grega, com seus mitos, suas lendas, e a forma de contar a história através de lendas, de sagas, de coisa, os indígenas têm. E se a gente gosta da cultura grega, da mitologia grega, por que não gostaríamos da mitologia indígena? Só se for racismo. Né? Por que uma determinada raça pode ter mitologia, lenda, mitos, deuses, etc., etc., e não é chamado de nada de ruim, e uma outra que tem exatamente a mesma coisa que não pode, que é uma profanação? Não, então não pode isso, porque senão aí sim é discriminação negativa. Então, assim, é importante entender que cada cultura tem seu jeito de contar a história, de passar, tem a sua escola, sua maneira. Então, os gregos lá pegavam os pedagogos, saíam com as crianças, iam mostrando o mundo, contavam casos, contavam histórias, mitos, lendas, né? E iam ensinando valores, iam ensinando a história deles, as tradições, a identidade, né? Os mitos, os arquétipos, os não sei o quê, e eles iam se formando, crescendo. Então, nos indígenas tem esse tipo de prática, onde os mais velhos ensinam os mais novos de uma maneira delicada, com muita paciência. Então, eu há muitos anos, vou contar uma historinha, há muitos anos eu fui animadora cultural. Eu era bem jovenzinha, e aí um amigo falou, vamos ser animador cultural, Janaína, você é artista, vai gostar, blá, blá, blá. Eu era muito jovem. Aí eu fui, me inscrevi e tinha que fazer cursos para poder começar, tinha que fazer tipo uma capacitação. Então, eu tive um curso com o Darcy Ribeiro. E aí, com o Darcy Ribeiro, com Augusto Boal, com um monte de pessoas assim que eram muito legais, muito voltados, valorizavam muito a cultura indígena e tal. Aí eu fui fazer. E aí eu achei incrível. Ele contou um monte de coisa, porque ele viveu, a mulher dele também, a Berta, que tem um livro maravilhoso, Os Professores de Arte. Eu sei que não é o tema de hoje, não vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas, num outro momento, se vocês... O livro da Berta, que é Os Grafismos Indígenas, para quem quer dar história da arte, quem quer entrar em educação artística com cultura, com os saberes indígenas, entra por esse livro que vai ficar feliz. E tem uma bibliografia enorme. E, bom, aí, com Darcy Ribeiro, tem um livro maravilhoso, que é O Povo Brasileiro. Olha o título. E é lindo, e vai assim, começar, assim, quero entender sobre os indígenas, quero fazer um trabalho bonito em sala de aula, vai lá, entra por esse livro, né? E desse livro vai adorar, vai chegar ao ponto de querer fazer o que eu pretendo fazer aposentada. A cacique Arapiú me convidou para ir para a tribo dela viver um tempo com eles, e aí eu vou, né? Então, estou muito satisfeita. Não dá para fazer isso agora, isso é uma coisa que eu tenho que fazer num outro momento da minha vida. Então, assim, eu vou ser anciã, vou encontrar com outras anciãs, com outros lá, e vamos ficar conversando, né?
vai ser uma velhice maravilhosa, um tempo com o Pelada lá, com mentira, Pelada não, eles vivem, eles têm muita conexão com a cidade, então a nudez para eles já não é como nos grupos indígenas que não tiveram contato com a sociedade, que não tem, mas não foi aculturado nesse sentido. Bom, muito bem, então, a primeira escola, o Darcy Ribeiro me contou que a gente tá, como é que é? Porque ele estava querendo que os animadores culturais chegassem nos CIEPs e considerasse que existe muitos tipos de educação, e a indígena também tinha que ser considerada. Tinha coisas muito boas. Por exemplo, ele contou a história que ele mesmo ficou bem louco, que ele viu uma mãe fazendo umas cestinhas de formato de passarinho, de ave, e botava-se no chão e vinha uma criancinha e puf, o filhinho dela, as outras criancinhas, puf, e ela fazia novamente, puf, e ele chegou uma hora e ela nem se abalava, pegava outra palha e fazia de novo, e a criança ria, brincava, puf, pulava em cima e destruía tudo. Aí ele pegou e falou, mas a senhora não está chateada, porque eles estão destruindo, a senhora está fazendo, e a senhora continua fazendo, repetindo e tal, estragando o seu trabalho, a senhora está perdendo. Aí ela falou que não estava perdendo tempo, que ela estava brincando com o filho dela, e com as outras crianças que estavam ali, que eram todos filhos dela, né? Porque numa tribo todo mundo é filho de todo mundo, não biologicamente, mas em termos afetivos, né? É uma relação amorosa de cuidado e de proteção a todas as crianças, independente de quem pariu, de quem não pariu. Aí que ela estava, então, ou seja, ela dedicou um tempo para ficar fazendo cesta e a criança se divertia incrível. E as crianças curtindo. Essa era a brincadeira. E olha que brincadeira interessante, que as crianças, enquanto ela estava fazendo cestinha, ficavam em volta dela, as crianças muito curiosas, olhando ela fazer. Eles estavam aprendendo cestaria. Ela estava dando uma aula. E cesto para indígena é muito importante. Muito. Dentro de uma comunidade indígena, cesto é leve, pode carregar, pode guardar, pode. Então, cesto pode ser coisas ligadas à caça, à pesca. Então, assim, a cestaria é tão importante, a sobrevivência. É sobrevivência. Né? A própria casa, a arquitetura, a estrutura dela é a estrutura de uma cestaria. Depois ela é recoberta toda com folhas, com coisa, mas a estrutura toda é como um cesto, assim, de cabeça para baixo. Então, ou seja, ela estava ensinando aquelas crianças a fazer cesto. Mas ela não estava assim, presta atenção, aprende. Ah, não aprendeu, vou avaliar, vou te dar 0, vou te dar uma reguada na sua mão. Faz direito, está fazendo errado. Se não fizer, não. Ela estava de boa, relaxadona, fazendo pelo exemplo. Se chama educação pelo exemplo. Ela estava ensinando pelo exemplo. Ela fazia, eles observavam, ela fazia. Num dado momento da vida deles mais adiante, quando eles tivessem os deveres, eles iam ter dever de fazer cesto. E eles iam fazer cesto. Então, assim, olha que aula maravilhosa. Outra aula que os mais velhos, os velhinhos, não tinham mais dever de sair para caça, para pesca, mas tinham comida. A comida chegava a eles, né? Os jovens, os novos, os adultos iam fazer isso e eles ficavam. Então, qual era o papel? Eles não ficavam assim como na nossa sociedade, que o idoso fica inútil, fica maluco, fica desmemorizado, fica triste, botam em depósito, em asilo, fazem uma coisa horrível. Não, os idosos ali tinham um papel, um trabalho a fazer muito importante. O que era? Inserir aquela criança, ensinar aquelas crianças a sua história, a sua identidade, seus acontecimentos, os conselhos, dando conselhos. Então, como eles fazem isso? Contando histórias, contadores de histórias, e tocando música, fazendo danças, e contando coisa linda. Né? Então as crianças vão, depois quando estão maiorzinhos, já vão junto para uma caçadinha, já vai aprende mais uma coisinha, aí vão aprendendo aqui, vão aprendendo ali, com todo o grupo, e todo o grupo responde as perguntas. Ninguém diz assim, não, sai criança, estou ocupada aqui, depois eu te explico. Pede a sua não sei quem. Estou sem tempo. Não, todos são professores, todos ensinam às crianças o que elas querem saber. Uma criança, quando está com curiosidade, ela pode, se ela tiver com curiosidade
cálculos matemáticos, ela vai aprender matemática porque é uma curiosidade, partiu dela, ela tá envolvida, ela está, entendeu? Está emocionada com aquilo. Se aquilo traz a ela curiosidade, interesse, como ela está ali na vida e ela quer aprender aquela vida e ela está feliz com aquelas pessoas, ela vai crescer feliz e vai tendo a memória afetiva delas, vai tendo aquela memória da infância, de uma infância feliz, e ela começa, e aquele grupo dela, ela ama, porque ela não apanha, ela não tem memórias de castigos, mas só memórias de atenção e de brincadeiras que são feitas para ela aprender. Olha que ideia de para a criança, né? Tipo assim, vou prestigiar essa criança, eu vou botar essa criança no centro do negócio, eu vou criar uma coisa só para ela, né? Criar cesto, criar o que for. Então, assim, na educação primária, básica, na lei diz que tem que ser considerada. Então, a professora lá dos pequenininhos na creche, ela pode, porque ela não pode considerar as brincadeiras indígenas. Ela só precisa saber essas brincadeiras. Por que ela não pode considerar os jogos indígenas, o esporte indígena? Por que ela não pode aprender um pouco da cultura indígena e brincar na sua sala de aula com os seus alunos, ensinando, passando conteúdo? Não só das culturas indígenas ou africanas, mas europeias também. Então, essa criança pode aprender sem dor, sem medo, sem se sentir presa dentro de um espaço. Outra coisa, as escolas indígenas são abertas, né? As crianças, assim, ela está aprendendo no Rio, ela está aprendendo no meio da aldeia, ela está aprendendo aqui, ela está aprendendo ali, ela está aprendendo em tudo quanto é canto. Nessa educação tradicional, não tem um horário de estudo, ela está em processo de aprendizagem. E aí vai rolando no tempo dela e no tempo de todo mundo. Essa é uma escola. E ela vai acontecer com grupos que estão vivendo em comunidades, vamos dizer, mais sem tanto contato, ou se tem contato, mas mais preservadas, mais da sua vida ancestral, vamos dizer assim. Essa é uma escola ancestral, criação de escola indígena mesmo, criação da própria cultura. E aí tem a segunda escola. A segunda escola, vamos dizer, é uma escola que ela é necessária. Ela não é tão livre, mas é mais livre do que a nossa escola formal, com certeza. Eu vi o depoimento, a fala do professor indígena, ele estava falando que as secretarias que regulam essas escolas estão querendo que tenha horário para o professor trabalhar, que tem horário para o aluno estudar, mas isso não pode acontecer. Por quê? Porque tem aula que vai ser no meio da mata, para aprender que folha é aquela, que cura o quê, que não cura o quê, o bicho tal, que vai aprender um monte de coisa. Então, aprender a geografia do lugar, aprender um monte de coisa, que não é na sala de aula. Outra coisa é que o tempo, então vai aprender sobre as estrelas. Né? Os indígenas têm quase, não sei se todas as etnias, mas via de regra, pelo menos o que eu fiquei vendo pela arte de várias coisas, eles têm uma relação muito grande com as estrelas. Né? Por isso eles não se perdem tanto. Né? O mapa está no céu. Né? Então, eles têm uma relação muito forte com as estrelas, com o céu e etc. Então, se ele vai dar uma aula à noite sobre estrela, contando mitos e lendas e coisas pelas estrelas, como que vai ser de dia naquele horário? Vai ser em outro horário. Se vai ter, então, assim, são muitas situações diferentes. Então, as secretarias não podem interferir, porque na lei diz que não pode interferir, que eles fazem o plano deles, eles fazem a escola deles, né? E eles vão ter o horário para tudo, que dentro do tempo deles, do horário deles. Né? Então, tem algumas coisas muito próximas, muito parecidas, mas tem coisas bem diferentes. E bilíngue, né? E com essa pegada de resgate e manutenção de cultura ancestral. E os professores, eles, vamos dizer, o professor indígena estava falando que, preferencialmente, professores dali da mesma comunidade, professores que conheçam aquelas tradições, professores ou que estejam imbuídos desse resgate, é a preferência, mas não só. Então, assim, pessoas que não são da comunidade, se não tiver um professor na comunidade, a comunidade não vai ficar sem uma escola, vai ter a escola, vai um outro professor, que pode ser de outra etnia, outra cultura, mas que esteja preparado para trabalhar, para
fazer as pesquisas, para se dedicar a compreender, a saber vamos dizer, a tradição daquele lugar, ou resgatar, para poder fazer um trabalho direitinho dentro dessas regras, né? Então, essa é uma segunda escola. Eu não vou me alongar nessa escola, porque existe muito material escrito explicando sobre ela, inclusive na Lei de Diretrizes e Bases, tem muita coisa também feita nos parâmetros curriculares, tem um monte de coisa. Então, todo mundo pode cair dentro de uma pesquisa, quem se interessar, de compreender melhor. Quanto aos conteúdos trabalhados nessas escolas, é o conteúdo formal, que todo mundo conhece, das redes públicas e privadas, que são obrigatórios e tal, e que está na Lei de Diretrizes e Bases, que está nas orientações curriculares, etc., e mais os conteúdos específicos dessa modalidade educacional, que é a educação indígena. E isso vai mudar, de cultura para cultura, né? de etnia para etnia, de região para região. Então, o próprio calendário vai mudar. Então, os horários, então isso fica de uma maneira mais flexível para cada escola indígena fazer seu plano político-pedagógico com os seus conteúdos, sua metodologia, suas formas de avaliação e tal. Então, ele é mais flexível. E tem a terceira escola, que a terceira escola é a rede total, né? É a rede comum, e das escolas municipais e estaduais. Tiago, eu acho que você está acompanhando, Tiago? Tá? Ouvindo, estou aqui. Tá bom, o Tiago foi meu aluno e ele sempre foi muito curioso com tudo e questionador, e sempre chegava com a vontade de estudar, né, Tiago? E também participar de tudo, e ele exigia mais conteúdos que não estavam previstos, ele sempre foi assim. E tá legal, Tiago? Era isso? É isso? Eu tô aqui emocionado. Não sei quem está assistindo como é que tá, eu tô aqui emocionado. Não, tá dentro do recorte que você queria, não é isso? Não, então, Então, beleza. Porque a lei está dentro Então, do tá legal. recorte. Então, essa terceira escola, que é da rede, ela é a escola de todo mundo, dos indígenas também. E como é a escola dos indígenas também, ele tem que ter seu referencial dentro da escola. Por quê? Porque a Lei 11.645 garante isso para ele. Então, ele tem que ter a história do Brasil do ponto de vista dos indígenas também. E não só contando como foi o passado, como foi o período colonial, como foi o período do Império, como foi o período da República, como foi isso, como foi... Não. A história do Brasil tem que ser contada por todos os pontos de vista. Então, os indígenas têm que contar sobre a história do Brasil, né? Eles têm que contar. E existe muito material. Hoje em dia, tem muitos professores indígenas produzindo, intelectuais indígenas produzindo na língua portuguesa, lideranças indígenas que dominam a língua portuguesa, sem contar os grupos de apoio, que pode ser ONGs, associações, amigos, etc. São grupos de apoio produzindo material, documentários, vídeos, livros, enfim. Hoje em dia tem até MC, tem um grupo indígena maravilhoso que faz rap. Então, você pode saber sobre tradições, questões indígenas, através de rap para as crianças. Então, são os caras cantando rap com todo aquele jogo de corpo e aquelas entonações, e indígenas, e com as pinturas tradicionais deles, que têm um significado importante na identidade deles. Ali, ó, a identidade deles. É aquela história, eu posso ser como você, sem deixar de ser eu. Eu posso ser igual a você, sem deixar de ser eu. E eles estão, uma coisa linda, aqueles garotos cantando rap. Né? Então, assim, as crianças, imagina uma turma de quinto ano, sexto, até o nono ano, principalmente, que gosta tanto de rap e tudo, chegar e você botar um vídeo. Vamos conhecer as questões indígenas, vamos conhecer... vamos ouvir o que os indígenas têm a dizer, o que eles querem falar, mas vamos ouvir isso através do rap que eles estão fazendo. Então, olha só que legal, eles pegam o rap,
né? Eles utilizam o rap para passar a mensagem deles. Então, eles estão usando de uma coisa, vamos dizer, oriunda de uma outra cultura e colocando o conteúdo deles. Então, eles têm acesso, eles é uma coisa gentil com pessoas de outras culturas, principalmente negros, por exemplo, que vão ter e vão achar, pô, que legal, é como se fosse uma homenagem, uma delicadeza, uma gentileza com o outro, e gentileza gera gentileza. Então, assim, muito lindo, né? Então, tem muito material, mas as pessoas têm que buscar e se dedicar e tipo assim, sair da mesmice, sair daquele lugar do conforto, de publicações na mão, aquele livro didático que colocam uma ou outra coisa estereotipada sobre indígenas. Não, sair disso, ir buscar, ir à luta. Só que esse material o professor não tem que comprar. É